Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maria Fernanda, sou advogada e também concurseira, assim como vocês. Hoje nós vamos estudar as modalidades de liberdade provisória, então eu aguardo vocês. Bom, no último vídeo nós falamos sobre a prisão em flagrante, né? Os tipos de flagrante e também conversamos sobre o auto de prisão em flagrante. Falando especificamente sobre o auto de prisão em flagrante, o delegado de polícia ele tem que homologar essa prisão, certo? Após isso, ele irá colher os depoimentos das partes de todos envolvidos, condutor, vítima, testemunha e acusado, irá encaminhar esse auto de prisão em flagrante. Melhor, ele irá comunicar essa prisão imediatamente ao juiz, à família do preso e ao advogado, se o acusado indicar esse advogado, certo? Se não, posteriormente será indicada a defensoria, tá? E aí o juiz, ele tem 3 decisões a tomar, quais sejam: ele pode relaxar a prisão se ele detectar ali uma prisão ilegal. Ele pode também converter a prisão em flagrante em preventiva, e aí nesse caso o acusado permanece preso, ou ele pode ainda conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, ou ainda a liberdade provisória com ou sem fiança e com as medidas cautelares diversas da prisão que estão contidas lá no artigo 319, tá? O juiz ele tem essas 3 possibilidades aí e ele deve tomar alguma decisão com base nessas 3 possibilidades. Bom, se o juiz relaxar a prisão, ele será posto em liberdade, mas o juiz ainda pode relaxar a prisão e decretar uma preventiva, né? Como eu falei no último vídeo, mesmo que a prisão seja ilegal, mas de acordo com as circunstâncias do caso, o juiz verificando ali que existe, melhor dizendo, indícios de autoria e de materialidade do fato, para assegurar a aplicação da lei penal, o juiz ele pode sim manter o flagranteado preso, mesmo em caso de prisão ilegal, né? Ele relaxa a prisão ilegal e converte, na verdade não converte, ele decreta a prisão preventiva e ele permanece preso. Então, tudo isso já foi falado em outro vídeo aqui, que já foi gravado. Eu só estou rememorando, né, para vocês, para a gente aqui falar especificamente sobre o tema de hoje, que é as modalidades de liberdade provisória. Bom, existem 3. A primeira é liberdade provisória obrigatória. A segunda é liberdade provisória por não ser caso de prisão preventiva. E por último, nós temos a liberdade vedada. Bom, a liberdade provisória obrigatória acontecia quando o artigo 321 do CPP ainda estava em vigência. Lá dizia que para os crimes cometidos com pena até 3 anos, o flagranteado, o preso, ele não poderia permanecer preso, né? Ele deveria ser colocado em liberdade. Era o chamado livrar-se solto, né? Por ele ter cometido um crime de pena, melhor dizendo, de até 3 anos, ele não poderia ficar preso e, nesse caso, ele era posto em liberdade logo em seguida. Bom, esse artigo ele foi revogado, não existe mais no mundo jurídico essa possibilidade de prisão, melhor, de liberdade provisória obrigatória. O que existe hoje é a liberdade provisória para quem cometeu crime em excludente de ilicitude, ou seja, aquele cidadão que cometeu um crime em estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, legítima defesa ou exercício regular de um direito, ele não fica preso, ele é posto em liberdade e mais, sem nenhuma medida cautelar diversa da prisão.
né? Ele é posto em liberdade para responder o processo em liberdade, mas o juiz ele não aplica nenhuma medida cautelar para que seja cumprida. Só nessa hipótese é que existe a liberdade provisória obrigatória, quando o juiz obrigatoriamente deverá colocar o suspeito em liberdade. A outra modalidade é a liberdade provisória por não ser caso de prisão preventiva. Ou seja, o cidadão foi preso, né, mas ele não se enquadra lá em nenhum dos requisitos do artigo 312, né? Então, nesse caso, o juiz ele vai o quê? Colocar ele em liberdade, porque não existe nenhum requisito, né, que dê aí, que tenha condições para segurar esse cidadão preso. Não, o cidadão ele tem bons antecedentes, ele tem endereço fixo, ele tem um trabalho regular, carteira assinada, né? O cidadão nunca tinha cometido nenhum outro tipo de crime, né? Então, assim, não existe respaldo para que esse cidadão fique preso. Ele tem um endereço fixo e tem trabalho fixo também, então não existe um indício de que ele possa fugir para um outro local, uma vez que ele tem trabalho. Além disso, ele tem família, o cidadão é casado, tem filhos que dependem dele. Então, assim, o juiz analisando essa situação, todo esse contexto, não, esse cidadão aqui, ele não precisa ficar preso, não, ele pode responder em liberdade. Então, existe essa modalidade, que é a liberdade provisória, quando não for o caso de prisão preventiva. E está lá naquelas, né, possibilidades que eu falei para vocês. Quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, uma das possibilidades que ele poderá fazer, né, uma das decisões que ele poderá tomar é converter a prisão em flagrante em preventiva. Nesse caso aqui, ele não poderá converter. Então, ele só vai conceder o quê? A liberdade provisória, tá bom? Temos ainda a liberdade provisória vedada, né? Seria o quê? Em caso de cometimento de crimes hediondos ou equiparada a hediondos, lavagem de dinheiro, organização criminosa, lei de drogas, dentre outros crimes, certo? Você cometendo um desses crimes, em regra, antigamente se dizia o quê? Eram crimes, alguns deles inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, não é isso que se falava? Então, para esses crimes não se concedia a liberdade provisória. Porém, isso hoje não existe. Alguns artigos foram revogados e outros, mesmo não sendo revogados, o STF entende, como no caso da lei de drogas, o STF entende que não há mais cabimento em se falar que não existe a liberdade provisória para tais crimes. Por quê? Existe uma demanda absurda de processos criminais no Brasil, certo? Então, por vezes, o cidadão ele é preso e fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, sei lá, fica lá esperando o julgamento, ad eterno. E aí isso fere um direito constitucional do acusado, né? Primeiro, o princípio da inocência, que é a regra no direito penal. Segundo, ele não pode ficar tanto tempo preso assim. A máquina pública ela tem que funcionar, o processo ele tem que ser, né, célere de uma certa forma, ele tem que ser ágil para acudir aquele cidadão. Então, ele não pode ficar lá de eterno esperando esse julgamento. Então, o STF decidiu que, mesmo em casos de crimes, né, cometidos ali com base na lei de drogas, ou seja, mesmo em caso de crime de tráfico, por exemplo, o réu, né, o acusado, ele pode sim ser concedida a ele a liberdade provisória, se ele tiver direito. Dando seguimento aqui às nossas aulas, vamos falar agora sobre os tipos de medidas cautelares, né? Porque eu falei para vocês que o juiz ele pode conceder a liberdade provisória com ou sem fiança e ainda com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Então, se faz importante mencionar aqui quais seriam essas medidas cautelares. Bom, a primeira delas é o comparecimento periódico em juízo,
né, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz. Isso, de uma certa forma, serve para o juiz saber o que é que a pessoa está fazendo, ele vai lá justificar suas atividades do dia a dia e o juiz tem o acusado ali, não posso falar de acusado, né? Ele tem ali o suspeito próximo. Além disso, nós temos também a proibição de frequentar determinados lugares, né? O juiz vendo, a depender do crime que foi cometido, da situação em contexto, o juiz ele pode proibir a frequência em determinados lugares e ainda limitar o horário que essa pessoa poderá se destinar a determinados locais, certo? Temos também a proibição de manter contato com determinadas pessoas quando o acusado ou o indiciado, né, dever permanecer distante dessas pessoas, né? Então o juiz ele pode decretar essa medida cautelar e a gente vê muito isso na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em caso de medida protetiva, né? Quando o crime foi cometido em violência doméstica ou familiar. E aí, no caso, o agressor, ele fica distante da vítima, né? Deve, né, ficar distante da vítima 500 metros, 300 metros. O juiz aqui irá estipular lá como que essa medida deve ser cumprida, mas existe essa possibilidade de distanciamento, certo? Temos também a proibição de se ausentar da comarca, ou seja, o crime foi cometido, sei lá, na comarca de Vitória, Espírito Santo. Ele só pode permanecer ali por aquele local, naquela comarca, ou seja, naquela cidade. Não se pode se ausentar sem a autorização do juiz. Para ir a outra comarca, um outro local, ele deve previamente pedir a autorização ao juiz. Para fazer cumprir essa medida, o juiz ainda pode pedir que o suspeito, o indiciado, o acusado, ele apresente o seu passaporte. E aí o passaporte ele fica preso lá no juízo até o final do processo ou até a conversão dessa medida ou substituição dessa medida por outra. Mas o juiz ele pode sim, se houver risco que esse cidadão possa sair do Brasil, no caso, né, do país, o juiz ele pega lá, confisca lá o passaporte do acusado até que outra medida seja mais, né, recomendada. Temos também o recolhimento domiciliar quando o réu tiver trabalho fixo e endereço fixo. E aí, nesse caso, ele fica preso, entre aspas, né, em prisão domiciliar à noite e aos finais de semana. E deve ser assim, ó, não pode sair mesmo, tem que ficar dentro de casa quando não estiver trabalhando, né? Ainda temos a suspensão, né, da função pública, do exercício da função pública, melhor dizendo, né, quando existem receios, né, de que o cidadão ele esteja utilizando a função pública para cometer infrações. Então, para resguardar, né, o juiz ele pode aí suspender o exercício da função do trabalho público. Porém, se o cidadão ele vier a ser preso preventivamente, não caberá a suspensão dos seus pagamentos, dos seus proventos, né, da sua remuneração. Não cabe nenhum tipo de desconto. Até a sentença transitar em julgado, ele recebe normalmente a sua remuneração. Internação provisória do acusado, fiança nas infrações penais que admitem, né, a fiança e, por fim, a monitoração eletrônica, né? Todas essas medidas elas podem ser aplicadas de forma isoladas ou de formas cumulativas. Isso aí quem vai decidir é o juiz. Todas essas medidas, o juiz ele deve observar o artigo 319 do CPP para aplicá-las, né? Deve observar a necessidade, né, a sua adequação, a gravidade do delito, né, dentre outros requisitos aí que ele deve se pautar para aplicar essas medidas cautelares.
E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu vou gravar um outro vídeo aqui para vocês falando sobre a prisão preventiva. Então eu aguardo vocês. Até já e um forte abraço.